Graça e paz. Nós vamos ter o privilégio hoje de estudar mais um capítulo, ou o mesmo capítulo anterior, do livro de Apocalipse, descrevendo, nesse capítulo 17, uma relação da religiosidade ecumênica dos últimos tempos com o anticristo ou a besta, né? Que nós vimos descrito no capítulo 13. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça. Queremos te louvar pelo cuidado do Senhor conosco e pedimos ao Senhor que nos ajude a confiar somente em ti, a reconhecer o Senhor como nosso único Deus e a entregarmos diariamente nossa vida nas tuas mãos. Sobretudo, ajuda-nos a confiar na tua palavra, naquilo que ela diz, porque a tua palavra é palavra fiel e verdadeira. A tua palavra é palavra de Deus e é palavra de verdade, é palavra de justiça. Nós precisamos compreender que o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas. E agora nós queremos te agradecer pela oportunidade de termos esta, esta tarde, estes irmãos estudando o capítulo 17 de Apocalipse. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de entendermos a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, abençoa os nossos familiares e ajuda-nos a viver na tua presença em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer novamente a leitura do capítulo 17 de Apocalipse. Capítulo 17 de Apocalipse, que diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher,
A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a, a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Temos lido até o versículo 18 deste capítulo 17. E o Senhor abençoe a nossa leitura e nos prepare para a sua instrução. O livro de Apocalipse vem demonstrando, nesse estudo que nós estamos fazendo, e temos aprendido isso, o período final da história da humanidade. Um período que começa com o arrebatamento da igreja, ou seja, a igreja não estará presente neste período que o livro descreve, porque exatamente o arrebatamento da igreja começa, é a marca inicial do período da tribulação. Então, assim que a igreja for tirada daqui, se manifestará o anticristo com sua malignidade. E o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que ele ainda não se manifestou porque há um que não permite que ele se manifeste. E esse não é outro senão o Espírito Santo. A igreja não tem poder sozinha de limitar este anticristo. O governo humano não tem poder, as leis humanas não têm poder, né? Então, alguns dizem até que é Satanás que não
não permite que o anticristo se manifeste, mas isso é não compreender o texto, porque o anticristo está a serviço de Satanás, é praticamente uma encarnação de Satanás e do diabo, né? Então, esse anticristo vai aparecer depois do arrebatamento da igreja, e ele vai ser aquele perseguidor, especialmente dos judeus e também dos crentes que professarem o nome de Jesus, aqueles crentes que se converterem depois do arrebatamento da igreja, se converterem pela pregação do evangelho das testemunhas, né, das 144.000 testemunhas, a pregação do evangelho do reino. E nós temos aprendido, então, que vai haver muita tribulação. Na primeira parte dessa tribulação, 3 anos e meio, nós teremos uma poupança dos judeus. Os judeus serão relativamente poupados, porque o anticristo vai fazer uma aliança com os judeus até o meio da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio, porque essa tribulação corresponde a uma das semanas da profecia de Daniel, né? A 70ª semana da profecia de Daniel. Então, essa essa manifestação se dará no meio da tribulação, no meio do período. Então, o que vai acontecer é que os judeus verão quebrada a aliança com o anticristo. Por quê? Porque ele vai manifestar toda a sua malignidade e vai se estabelecer num trono que ele vai mandar fazer para colocar dentro do templo de Jerusalém, e ele se sentará nesse trono e exigirá que seja adorado como um Deus. Os judeus então perceberão que eles fizeram aliança com o anticristo, pensando que ele fosse o Messias, o Cristo, o Messias, mas certamente que ele não é o Messias. Então, a partir daí, ele vai perseguir intensamente os judeus e todo o restante da tribulação é no sentido de extinguir os judeus, bem como aqueles que creem no evangelho pregado pelos 144.000. Mas também, concomitantemente, nesse período, Deus vai manifestar o seu juízo sobre o diabo e os seus anjos e sobre as nações rebeldes, sobre o mundo que não segue ao Senhor Deus, né? Um mundo que já conhece o evangelho, que já foi evangelizado, porque os 144.000 vão pregar o evangelho em todo o mundo. Não é este evangelho da graça que nós pregamos que vai ser pregado em todo o mundo, mas é o evangelho do reino, não é? O evangelho do reino. Então, o evangelho do reino é aquele que Jesus anunciou e que João Batista também anunciou, mas que era destinado praticamente aos judeus, e só depois que os judeus rejeitaram Jesus, só depois que os judeus crucificaram Jesus por meio da mão dos romanos, mas foram os judeus que o crucificaram, é que então esse evangelho passou a ser anunciado a todas as nações. Então Jesus, na sua última hora aqui, né, depois de ressurreto, já com o corpo glorificado, na sua última manifestação gloriosa neste mundo,
ele fala para os discípulos que para eles irem por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura, né? Então, esse é o evangelho de Cristo, e o evangelho que vai ser pregado e que está sendo pregado ainda, que é o evangelho da graça de Deus. Atinge todas as criaturas com a salvação. E o evangelho do reino, que atinge os judeus, preparando os judeus para a entrada no reino milenar. Os judeus vão entrar vivos no reino milenar que Jesus vai estabelecer para cumprir as profecias que falam sobre esse reino, o reino que ele vai exercer sobre a nação de Israel, e que Deus prometeu a Davi que teria um descendente que reinaria sobre Israel, que no trono de Davi. E isso está muito claro, porque o próprio anjo, quando falou com Maria, que ela daria à luz a um filho, ele disse que esse filho nasceria e seria um, o, o rei que reinaria sobre a casa de Jacó. Então, o, o anjo disse para Maria: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este, Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, essa promessa é uma promessa real que se cumpre na plenitude da letra. Então, Jesus não reinou ainda sobre o reino de Davi, né? Sobre o trono de Davi, e ele vai reinar sobre o trono de Davi. E o que se espera desse reino de Jesus, desse reino milenar, em que os judeus e todos aqueles que entrarem no reino, né, que entrarem no milênio, vão ver, é o governo pacífico de Jesus, o governo sábio, um governo perfeito de Jesus, um governo que vai dominar sobre todas as coisas, inclusive vai dominar sobre a natureza. E nós vamos ver isso acontecer o seguinte, que é que Isaías fala: do tronco de Jessé, Isaías falando, sairá um rebento. Jessé é pai de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Esse renovo é alguém sobre quem repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Nós já descobrimos
que Isaías está falando profeticamente daquele que vai reinar num reino perfeito, né? Num reino que será pacífico, da linhagem de Davi. A justiça, então, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus cintos. Olha o que vai acontecer agora nesse reino milenar. O lobo habitará com o cordeiro. Hoje isso é impossível, né? E o leopardo se deitará com o cabrito, né? O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Até a natureza dos animais será mudada. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é uma serpente venenosa. E a criança já desmamada meterá a mão na cova do basilisco, que é um outro tipo de serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Santo monte aqui tem um significado de reino, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, isso é ainda futuro, vai acontecer quando Jesus voltar e estabelecer aqui o seu reino. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinai, de Amate e das terras do mar. E ele levantará um estandarte para as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os quatro confins da terra. Então, esse texto de Isaías, capítulo 11, nos mostra claramente, né, que esse reino milenar vai acontecer. Então, o livro do Apocalipse foi mostrando isso para nós e mostrando as provações imensas desse período tribulacional, começando com os selos, né? Os selos que foram abertos e que representavam o anticristo com no seu cavalo branco e os outros cavalos representando a morte, a fome, a miséria, tudo aquilo que é mal produzido pelo próprio anticristo e mostrando então que haveria sofrimento durante o período tribulacional. E depois nós vimos que, no meio da tribulação, Satanás é expulso do céu para a terra. E ele estava no céu, né? Ele ainda está no céu. Paulo fala que as hostes espirituais da maldade estão no céu, nesse céu, não no terceiro céu, na habitação de Deus, mas neste céu onde é o espaço aí habitado pelos planetas e estrelas, etc. Acima do nosso céu atmosférico, né? Então, agora, esse Satanás, no período que se iniciará com a ruptura da
aliança entre esse Satanás, entre o anticristo e os judeus, então Satanás será expulso do céu. Numa guerra com Miguel, nós vimos isso no capítulo 12, e jogará para a terra Satanás e seus anjos. E quando Satanás e seus anjos entrarem na terra, então o mal vai proliferar intensamente de uma maneira indizível, né? Nós não vimos ainda, nem vamos ver o sofrimento indizível que nós somos incapazes de contar, de falar sobre esse sofrimento que vai ser estabelecido por Satanás nesse período. E agora, depois que o autor, que é João, fala dos últimos sofrimentos, né? Nós vimos no capítulo 16 o primeiro flagelo, que era uma voz que vinha do santuário e que ordenava ao anjo que derramasse as 7 taças da cólera de Deus sobre o mundo, né? O primeiro anjo fez isso, e vieram sobre os adoradores da besta e da sua imagem, úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo, derramado sobre a taça, sobre o mar, a taça foi derramada sobre o mar, e este se tornou em sangue. Terceiro flagelo, as águas se tornaram em sangue, as águas potáveis, né? Não só o mar, mas a água potável do planeta. E depois, o quarto flagelo, foi a taça que foi derramada sobre o sol, e houve um corte energético absurdo. Nós estamos vendo hoje em dia, o mundo todo está se voltando para utilizar a energia solar, e imagine esse sol deixando de existir, ou ou sendo obstruído na sua luz, ou sendo destruído pelo Todo-Poderoso Deus que o criou. Isso vai gerar uma crise energética sem tamanho e morrerá muita gente. O quinto flagelo, nós vimos também no capítulo 16, é aquele que mostra que os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam, né, pelas trevas que aconteceram, trevas e fenômenos climáticos que aconteceram e causavam muita dor, e os homens chegavam a morder a própria língua de tanta dor que eles sentiam, e blasfemaram de Deus do céu, ao invés de darem glória a Deus, né, e se arrependerem de suas obras, eles não faziam isso, eles não se arrependiam e não davam glórias a Deus. O sexto flagelo a taça foi derramada sobre o rio Eufrates, e ele se secou, facilitando a passagem de um exército imenso, né, 200 milhões de soldados, passando por ali, vindo do Oriente. Tudo isso para entrar em guerra contra Jerusalém, contra os povos que estavam ali ao redor de Jerusalém e da Judéia, e para extinguir todos os judeus. E então, estes flagelos são registrados no capítulo 16, e esse sexto flagelo mostra que muitos demônios estarão também presentes, e que são demônios que vão se ajuntar também com o anticristo na batalha contra
Jesus Cristo no dia do grande Deus Todo-Poderoso. Então, o texto bíblico vai mostrando isso, e o sétimo flagelo demonstra que tudo foi derramado e aconteceram grandes trovões, grande terremoto, e a grande cidade de Jerusalém foi dividida em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho e do furor da sua ira. E todas as ilhas, em todos os lugares, o céu desabou sobre os homens com grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 40 quilos. Imagine uma pedra de 40 quilos caindo com velocidade do céu. Qual a massa que, que atinge essa humanidade, né? E muita gente vai morrer desses flagelos. Agora, no capítulo 17, nós já vimos, estamos só fazendo uma revisão. Um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, falou com João, dizendo: eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. E essa grande meretriz já foi estudada aqui neste livro. Nós queremos salientar que essa grande meretriz é uma cidade que é o centro, que vai se tornar o centro da apostasia, o centro da apostasia. E é uma cidade que está falando de uma cidade que é uma cidade importante e que é uma cidade com quem se prostituíram os reis da terra, quer dizer, com quem se aliaram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os habitantes da terra. E ele viu então essa mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, então transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ele está falando de uma prostituta, né? Religiosa, não de uma igreja verdadeira, mas de uma prostituta religiosa que se misturou com tudo e que se tornou a mãe de todas as prostituições da terra, mãe das meretrizes da terra, as abominações da terra. E essa mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, né? João teve esse espanto porque esta mulher representa uma igreja, né? Representa uma organização religiosa. E o anjo falou com João: por que você ficou admirado? Eu vou te dizer o mistério dessa mulher e da besta que, que, que está sendo cavalgada pela mulher, né? A mulher está sobre a besta. Então ele fala: a besta que viste era. Então, no tempo de João, ela tinha existido e agora não existia mais, no tempo que João escreveu isso aqui. E está para emergir do abismo. Ela viria a aparecer quando chegasse o tempo certo, e ela caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, né, que existiu,
não existe mais, mas que aparecerá. E aparecerá quando? Aparecerá nesse período tribulacional, que é exatamente esse anticristo que está sendo montado, que é a besta, né? Que é o anticristo que está sendo montado figuradamente pela mulher escarlata, que representa um poder religioso. Então, para a gente ter uma noção, quem é, para a gente não ficar divagando sobre isso, quero fazer uma análise rápida, que desde o início do cristianismo, praticamente, a partir do tempo em que o cristianismo se misturou com Constantino, né? E se misturou com o Império Romano, é que esta situação passou a existir, né? Uma infiltração política na religião. E essa mistura transformou a religião de Cristo numa religião que serve não mais a Cristo, mas serve aos interesses de Satanás. Então, desde o século IX, nós temos registros, né, por volta do ano 1000, do bispo de Treves, que chamou o Papa de Anticristo. Era o próprio bispo, chamou o Papa de Anticristo. No século X, cerca de 1100 por aí, Amulfo, bispo de Orleans, também, durante um concílio, numa cidade francesa numa cidade alemã chamada Reims, ele chamou o Papa de Anticristo. No século XI, nós estamos falando só daqueles eventos principais. No século XI, Berenger de Tours denunciou os dogmas da Igreja Romana, que nós lemos na semana passada, quase 60 heresias que surgiram do romanismo, né? Isso foi denunciado no século XI por essa pessoa, e declarou que a Igreja Católica Romana era a Igreja de Satanás. Isso no século XI, por volta de 1200. Também os valdenses foram identificados como um grupo de cristãos que não aceitava o domínio do Papa, que rejeitavam o domínio do Papa e que se separaram da Igreja Católica por causa disso, né? Por causa do domínio do Papa, por causa de missa, por causa de adoração da hóstia, eles se separaram. Os valdenses existem até hoje, na Argentina, no Uruguai, em alguns países aí da América do Sul, eles existem. E os valdenses foram muito massacrados, foram perseguidos e dizimados por causa de se separarem e de pregarem que não havia base bíblica para a eleição de um papa. E eles declararam o seguinte: o anticristo, o assassino predito dos santos, já apareceu, e o seu verdadeiro caráter ele está assentado monarquicamente na cidade das Sete Colinas. A cidade das Sete Colinas é conhecida desde sempre como Roma. Desde a antiguidade, ela é a cidade das Sete Colinas. E então esse Papa, essa doutrina dos valdenses é uma doutrina aí do século XII, do século X, a partir de 1100 por aí. E eles identificaram, então, o Papa de Roma como o anticristo.
e isso custou muito sangue para eles. Em 1206, os albigenses, um outro grupo de cristãos que se separou de Roma, eles fizeram a seguinte confissão: que a Igreja de Roma nunca foi a esposa de Cristo, mas a Igreja da confusão, embriagada com o sangue dos mártires. Foram mortos muitos. A Inquisição matou mais gente do que muitas guerras, né? Em nome de Cristo. Eles mataram muita gente. Crentes, né? Cristãos. Que o propósito principal da Igreja de Roma nunca foi bom nem santo, mas nem estabelecido por Jesus Cristo, né? Então, os albigenses foram esse grupo de cristãos que viveram nesse período. Os boêmios, nós falamos sobre eles na semana passada. Os boêmios são um grupo de cristãos que que eram de uma determinada região, da. Deu um problemazinho aqui, por isso que eu interrompi. É, o, uma determinada região da Europa, hoje ficaria próximo da Alemanha, ou na Alemanha, eles eram cristãos e eles também foram perseguidos, né, por Roma, porque eles se separaram, porque eles não aceitavam o Papa, não aceitavam a missa, não aceitavam a adoração da hóstia, não aceitavam o culto aos santos. Então, eles disseram que o primeiro erro é que a Igreja de Roma não é a Igreja de Jesus Cristo, mas uma assembleia de homens malignos e prostituída que se assenta sobre a besta do Apocalipse. Eles declararam que o Papa é a cabeça e líder principal de todos os erros. Os Lollardos, também um outro grupo que mencionavam que a Igreja de Roma nunca foi a Igreja de Cristo, mas de infiéis, uma igreja pagã, e desprezavam todas as leis eclesiásticas, junto com todos os bispos e ministros das igrejas. Os petrobusianos também falaram isso, né? Mencionavam o Papa como anticristo. Durante a Reforma Protestante, o pastor Jean-Louis Pascal, um calabrês, declarou que o Papa era um inimigo de Cristo e perseguidor do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus, né? E que então ele foi queimado vivo na presença desse Papa Pio IV. E assim, muitos outros irmãos nossos do passado passaram por muitos problemas. Outros líderes da reforma, como, por exemplo, o Martinho Lutero, que saiu do próprio catolicismo, João Calvino, João Hus e seus sucessores, nos séculos XVI até XIX, eles persistiram pregando as mesmas coisas que estes homens que deram a vida pela verdade morreram. William Tyndale, que foi o tradutor da Bíblia, identificou o Papa como anticristo em seu tratado. Então, muitas das Bíblias protestantes também
apresentavam marcadores de madeira retratando a mulher vestida de escarlata do Apocalipse 17 e a identificando como a Igreja Católica Romana. Essa é a igreja sobre a qual nós lemos aqui no capítulo 17. Então, ela é identificada como a prostituta do Apocalipse 17. Agora, nós podemos ver rapidamente, porque o tempo está acabando, algumas características que provam isso que nós estamos falando. A primeira delas, no texto, é a localização da prostituta. A localização da prostituta identifica Roma. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, a mulher é uma cidade, e esta cidade é Roma, a capital religiosa do mundo. Esta cidade foi edificada sobre 7 montes e é conhecida como a cidade dos 7 montes em todos os lugares. Podemos ir nas bibliotecas mais antigas, nas bibliotecas de universidades, que têm o melhor curso de história e que pesquisarem todas as melhores enciclopédias e livros do mundo, que nós vamos encontrar sempre Roma sendo mencionada como a cidade dos 7 montes. Então, nós temos uma evidência clara de que esta cidade do Apocalipse é Roma. Segundo, o caráter dessa prostituta a identifica como Roma. Qual é o caráter dessa prostituta? O texto diz, né, que ela é a grande prostituta. O texto mesmo diz. Essa é a verdade sobre Roma, tanto espiritual como literalmente. Desde a sua concepção, a Igreja de Roma tem cometido prostituição espiritual com governantes pagãos e com os poderes demoníacos do mundo. Ela se aliou a Constantino na antiguidade e, em desobediência a Deus, tem desde aquele tempo afiliado e se ajuntado com governos pagãos. Martim Lutero visitou Roma uma vez e, esperando ali encontrar o quartel-general da santidade, mas o que ele viu ali, ele deu testemunho depois. Se existe um inferno, certamente Roma está edificada sobre ele. Isso é palavra de Martim Lutero. O Papa João XII, ele é descrito pela Enciclopédia Católica como tendo sido um homem obsceno de palavras e imoral em procedimento, cuja vida foi tal que o Palácio de Latrão, palácio de habitação do Papa, ficou conhecido como um bordel. Bento IX foi outro Papa assassino e adúltero. A Enciclopédia Católica admite isso, que ele tenha vivido uma vida dissoluta. Papa Pio II teve 2 filhos ilegítimos. O Papa Sisto IV edificou um bordel, uma casa de prostituição, em Roma. Inocêncio VIII, outro Papa, teve pelo menos 2 filhos ilegítimos, os quais ele elevou a posições de autoridade e riqueza dentro da Igreja Católica Romana. Alexandre VI foi um outro Papa que teve pelo menos 4 filhos ilegítimos, e os quais se tornaram ricos por meio da manipulação e das nomeações deles como oficiais da Igreja Católica. E ele fez do seu filho César Borgia um cardeal, quando ele tinha apenas 18 anos de idade. César Borgia foi um homem imoral e violento. Já vi até filmes em que aparece esse papa, esse cardeal, e também
Ele foi marido de sua irmã, Lucrécia Borgia. E isso tudo aconteceu dentro do âmbito do papado em Roma, né? O alcance mundial da prostituta identifica com Roma também, né? O texto mostra, né? Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O texto define que muitas águas são as nações da terra. Refere-se às nações dos gentios. Então, a Igreja Católica Romana está dominando as nações. Não importa onde se possa chegar neste mundo, não é? Os tentáculos da Igreja Romana têm se estendido em todos os lugares. Além disso, ela se ocupa em ampliar sua influência, trabalhando em conjunto com as denominações cristãs, criando uma religião ecumênica, misturando paganismo e cristianismo, se é que pode misturar, né? Então, vira uma salada perigosa, perniciosa, diabólica. E nós vamos percebendo isso, que ela usa vários recursos, inclusive a música evangélica contemporânea tem sido utilizada para misturar as igrejas, para fazer parte desse ecumenismo que coloca a Igreja Católica em pé de igualdade com o cristianismo. Então, nós precisamos ver isso com cuidado. O efeito ímpio da prostituta sobre os homens também identifica essa mulher do capítulo 17. Então, o texto bíblico nos mostra que os homens, essa prostituta, ela se juntou aos homens que habitam na terra e que se embebedaram com o vinho da sua prostituição e se prostituíram com ela, né? Então, há essa mistura que o catolicismo tem feito e essa religião apóstata permite que os homens continuem usufruindo seus prazeres pecaminosos conquanto eles tenham uma forma de religião. Essa religiosidade que eles detêm não impede que eles levem uma vida de moralidade baixa ou de imoralidade, para ser mais fiel ao que acontece. E essa situação também identifica a prostituta com Roma. O ilícito relacionamento da prostituta com o governo civil, né? Como que essa prostituta religiosa se mistura com o governo civil? Isso também identifica como Roma, né? Então, todos os apóstolos jamais se juntaram com o governo secular. Eles se dedicavam a estabelecer igrejas sem se misturar com o governo secular, porque a igreja tem o seu negócio que não é em nada parecido com o negócio do mundo secular. Então, Paulo, Pedro, dão conselhos para nos afastarmos da Babilônia, né? Que é afastarmos dessa mistura com o cristianismo impuro, né? Não vos prendais a um jugo desigual, Paulo fala, com os infiéis. Qual a sociedade que existe entre a justiça e a injustiça? Então, ao contrário, a cristandade apóstata, a cristandade não hesitou em se unir a homens ímpios a fim de atingir seus objetivos. A Igreja Católica fez isso, né? Então, os cristãos precisam acordar para isso, de não se misturar
foi essa igreja. Então, nós temos a blasfêmia da prostituta, que identifica Roma também. A mulher assentada sobre essa besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha, né, nomes de blasfêmia. Esses nomes de blasfêmia são nomes utilizados, né, aí, no sentido de, por exemplo, falar com o Papa como Santo Pai, o Santo Padre, Sua Santidade, Vossa Eminência, Vigário de Cristo, títulos que querem comparar, né, o Papa como Jesus, né? Sua Santidade, a gente fala isso só de Deus, né? E Vigário de Cristo, como se ele fosse o substituto de Cristo. Cristo não tem substituto, né? Então, esses títulos são títulos de blasfêmia. E isso identifica também a prostituta como homos. As vestes da prostituta também, que, como são demonstradas neste capítulo, identificam essa prostituta com Roma, vestida de púrpura e de escarlata. Os primeiros crentes e os primeiros apóstolos eram humildes. Os trajes hoje dos sacerdotes, dos cardeais, dos bispos, dos arcebispos, são trajes bonitos, trajes luxuosos, e trajes que demonstram riqueza, né? Então, vestidos longos, coloridos, imponentes. O Papa tem uma coroa de ouro, né? Então, isso tudo demonstra que não há nenhum tipo de relação entre o cristianismo verdadeiro e esse cristianismo falso que é apresentado. A riqueza da prostituta também identifica-se com Roma. O Vaticano é um Estado absolutamente riquíssimo, riquíssimo. E a riqueza da Igreja Católica é enorme. Nos anos 70, o Vaticano era a terceira nação mais rica do mundo. Ora, o Vaticano é uma cidade, é um estado, né? Mas o estado do tamanho de uma cidade. E ele era a terceira nação mais rica do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e Japão. Hoje, possivelmente, eles estejam aí, talvez até em primeiro lugar. Nós não temos as classificações novas, né, modernas. Então, juntando dinheiro, juntando moedas. Eu sei, por exemplo, que o dinheiro arrecadado em Aparecida do Norte vai todo para o Vaticano. E é muito dinheiro que os fiéis deixam ali. O cálice da prostituta também identifica-se com Roma. O único cálice mencionado em conexão com as igrejas do Novo Testamento é o cálice da ceia do Senhor. Nas igrejas que creem na Bíblia de verdade, este cálice é meramente simbólico. Mas a Igreja Católica não se conforma com esse simbolismo e ela tem cálices, né? Acreditando na doutrina da transubstanciação, achando que o vinho vira sangue e o pão vira corpo de Cristo, e o sangue, o cálice que o vinho vira sangue, né? Na ideia deles, na doutrina da Igreja Católica, quando se transforma vinho em sangue, é um cálice de ouro, né? Então, imaginem isso também como uma riqueza muito grande. E salvação, e outras doutrinas, né? Salva a hóstia consagrada, a missa como repetição do sacrifício de Cristo,
a salvação por sacramentos, né? São 7 sacramentos. As orações aos santos, adoração a Maria, doutrina do purgatório, né? Os ossos dos santos são adorados, né? Também. E tudo isso leva-nos a crer, a confirmar aquilo que é crido desde a antiguidade, que verdadeiramente a prostituta do capítulo 7 de Apocalipse, que vai servir ao anticristo, né? Que vai acabar servindo o anticristo por causa dessa reunião de religião ecumênica do mundo. O anticristo vai sabiamente usar isso depois, né? Contra a própria Igreja Católica e contra o cristianismo em geral. Então, isso tudo nos mostra que verdadeiramente esta, este é um retrato da Igreja Católica Romana. Não é? Muito bem. Isso é um estudo rápido, né? Um estudo só informativo a respeito desse capítulo 17. E mostra, então, que o, o anticristo é a besta que vai usar a Igreja Romana e a religião ecumênica do mundo para satisfazer os seus instintos e para fazer valer os seus planos, né? Para dar consecução aos seus planos. Os crentes em Jesus Cristo hoje, que não estarão nesse tempo que nós estamos falando no mundo, porque serão arrebatados antes, precisam pregar, precisam ensinar, precisam demonstrar amor às pessoas, mas também a verdade a essas pessoas. Muitos estão enganados. Há muita gente sincera, mas estão totalmente enganados. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Muito bem, nós encerramos hoje. Desejamos que Deus abençoe a vida de cada um. Nós estaremos, se Deus permitir, estudando mais de Apocalipse na semana que vem. Deus abençoe a todos.